Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos fazer uma análise sobre esse jogo de ontem contra o Oeste. Será que o Filipão corre o risco de deixar o Cruzeiro até mesmo antes desse término da Série B? O caso envolvendo outros treinadores que foram especulados aqui na Toca da Raposa. Caso o treinador realmente pedisse a sua demissão e a contratação do meia Victor Diniz, que chegou do Paysandu. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vamos começar falando sobre a derrota de ontem para o Oeste. Jogo que até é difícil fazer uma análise, porque o Cruzeiro não pagando o salário do jogador, fica bastante complicado para nós querer cobrar alguma coisa, mas também achei bem responsabilidade por parte dos atletas perder para o último colocado, como é no caso do Oeste. Mas enfim, antes desse jogo que houve várias turbulências, principalmente nos bastidores da Raposa, como por exemplo os atrasos de salário, o jogador chegando para a concentração 7 horas antes desse jogo e muitas outras coisas que vinham esquentando os bastidores da Raposa. E bom, para esse jogo que o Filipão não contou apenas com o Jadson Silva, que vinha sendo titular, mas que nessa última semana levou o clube na justiça, e inclusive faltou a 2 treinos nessa última semana, e na sua vaga entrou o Felipe Machado como titular. Jogo que teve como novidade o Rafael Sobis jogando como um meia, tendo o Marcelo Moreno centralizado. Que o boliviano mais uma vez foi muito mal. Ainda entrou o Wellington na ponta direita, que foi uma das salvações para esse jogo. Principalmente na primeira etapa, que ele pegava a bola pela ponta e trazia o jogo um pouco mais para o meio. E até mesmo o Ailton, que vinha, inclusive foi substituído. No primeiro tempo, o Cruzeiro, a única chance que teve foi com o Rafael Sobis num chute numa cobrança de falta. E também mostrando que o Cruzeiro não estava tão criativo, tanto que as 2 finalizações foram de falta, inclusive de longa distância. Primeiro tempo que o Cruzeiro também não teve muito trabalho com a marcação, já que o único jogador do Oeste que vinha tentando sair nos contra-ataques era o Pedrinho. Jogador que inclusive eu já fiz um vídeo que está aparecendo no card agora, falando se ele seria uma boa opção para o Cruzeiro. E no segundo tempo a Raposa mudou algumas opções, e para você ter uma ideia, nesse jogo o Filipão fez 5 mudanças. Como por exemplo, colocando o Sassá no lugar do Rafael Sobis, o Patrick Bray ainda na reta final, Claudinho e também o Stênio. Mesmo não fez tanta mudança, já que o Cruzeiro não estava tão entrosado, e sem dúvidas essa questão extracampo prejudicou demais a Raposa. E acho que também foi muita irresponsabilidade, tanto por parte do Cruzeiro quanto por parte dos jogadores, porque se fosse para fazer protesto, deixar todos esses problemas pelo menos para terminar essa Série B, já que claramente o Cruzeiro tinha grande chance de voltar a brigar para um G4 da vida, principalmente se ganhasse um jogo contra o Lanterna, que infelizmente acabou não acontecendo, e é mais uma vez o reflexo de uma péssima gestão e dos últimos anos que foram um desastre financeiramente, que uma hora o Cruzeiro teria que pagar esse preço. E ainda para piorar a situação, o Cruzeiro, que eu até tinha esquecido, ainda tem chance de rebaixamento e precisa somar pelo menos 47 pontos para esquecer de vez essa situação, já que atualmente temos 44 na 13ª colocação. Em relação ao G4, realmente o que já era difícil hoje é impossível, e resta agora esse planejamento para a próxima Série B. O próximo compromisso da Raposa, que será lá no dia 19, no duelo contra o Juventude, que caso fosse um pouco mais competente, poderia até mesmo ser uma briga para entrar no G4. Mas enfim. E vocês, o que acharam desse jogo de ontem contra o Oeste? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Vamos começar falando sobre esse caso envolvendo o Filipão, onde desde a semana passada já surgiu muitas especulações de que o treinador realmente poderia deixar a Toca da Raposa. E principalmente após aquela vitória contra o Sampaio Corrêa, ele já deu uma entrevista bem pessimista e também falando que iria conversar com o André Mazzuco, que é o novo diretor da Raposa, e ver qual vai ser a projeção para o futuro. Ou seja, nem os dois ainda tinham conversado a respeito, sendo o futuro dele aqui na Toca da Raposa bastante incerto. E ele que assinou o vínculo lá no final de outubro, tendo contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022.
ou seja, como ele gostaria assim um projeto a longo prazo. Mas as metas assim que o Cruzeiro estabeleceu para ele era até que razoavelmente baixa, visto que nesse ano ele nem visava o acesso, mas as exigências do treinador realmente foram altas e até mesmo algumas que o Cruzeiro deveria ter cumprido o seu papel. Enfim, o problema ainda nessa história é que caso o Filipão queira rescindir o contrato dele com o Cruzeiro, ele não tem que pagar ou ter alguma multa, como foi, por exemplo, no início dessa gestão de 2020, quando muitos jogadores assinaram contrato de empréstimo e assim, não tinha nenhuma multa rescisória caso o clube de origem pedisse a volta do atleta. Como foi, por exemplo, do caso do Angulo, agora eu lembrei que o Palmeiras pediu a volta do jogador e o Cruzeiro não teve que receber nada do clube paulista. Enfim, o grande problema do Cruzeiro é que vem atrasando os salários, que era o principal motivo para o Filipão continuar aqui no Cruzeiro. Que o Sérgio Santos Rodrigues prometeu que iria continuar quitando todos os salários e mantendo ele em dia. Mas não é assim o que vemos, e só para você ter uma ideia, o Cruzeiro está chegando a quase 3 meses de salário atrasados, além de dever o 13º dos jogadores. E praticamente assim, o que vai receber daquela venda de Orejuela, se é que ele vai ser vendido, porque eu acho que o Cruzeiro está demorando demais, mais da metade desse valor, sem dúvidas, vai somente para quitar a folha salarial do ano de 2020. Ou seja, uma programação e planejação financeira totalmente errada, já que apesar de ser um teto de 150 mil, o Cruzeiro está com uma folha salarial em si muito alta. E sem dúvidas, irá reduzir demais para esse ano de 2021. Além disso, outros problemas fora de campo vêm prejudicando muito o treinador, como por exemplo aquela punição da FIFA que o Cruzeiro não pode mais contratar, que está imposta desde o final de novembro, com aquele problema envolvendo Bruno Viana e tudo mais. E até mesmo quando o Felipe chegou, ele tinha pedido para o Sérgio Santos Rodrigues pagar aquelas dívidas envolvendo o Rafael Sobis, que o Cruzeiro também não podia contratar, e fez assim 2 contratações que foram bem assertivas por parte do treinador, que é o Rafael Sobis e o William Potker. E espera assim que o Cruzeiro possa resolver essa situação, já que o Filipão será fundamental para o Cruzeiro continuar assim nessa busca e realmente subir para a primeira divisão. E vocês acham que o treinador deveria continuar aqui na Toca da Raposa ou acham que ele está exagerando demais? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? E bom, vai falando assim, demissão de Filipão, temos que falar sobre futuros nomes que podem ser especulados no Cruzeiro. O primeiro deles, sem dúvidas, é o Lisca, mas eu acho que dificilmente ele aceitaria esse trabalho, já que no início dessa semana, o Globoesporte.com divulgou uma matéria com um técnico, no qual ele falou assim a respeito do acordo que o Cruzeiro teria oferecido para ele, que sem dúvidas foi bastante rigoroso. Enfim, ele que é agenciado pelo mesmo empresário de Filipão, ou seja, já sabia assim da conversa entre Cruzeiro e o outro treinador. Nesse acordo com o Lisca, o Sérgio Santos Rodrigues pedia assim um contrato de 2 anos, mas com a garantia de acesso. E sem dúvidas, naquela situação que o Cruzeiro estava, após demitir o Ney Franco e estava assim com 1% de chance de acesso, acho que nem se fosse o Pepe Guardiola da vida, aceitaria um trabalho tão desafiador. E até mesmo o Lisca brincou que era uma oportunidade muito boa e que o sonho dele seria assim comandar uma equipe tão grande quanto o Cruzeiro, mas realmente o momento era bastante inapropriado. E acho que foi assim bastante burrice naquela época, principalmente com o David negociando esses contratos, que até mesmo o Filipão ele se sentiu um pouco ofendido naquela época e recusou já de cara a proposta do Cruzeiro quando viu que estava conversando com ele, mas também não quis acertar porque estava conversando com outros treinadores. E só para você ter uma ideia, nesse ano pelo América já foram ali 55 jogos e 28 vitórias. Números impressionantes, e até mesmo como eu venho falando em alguns vídeos, o Cruzeiro nesse ano de 2020/2021, né, era para ter feito praticamente o que o América está fazendo. Ganhando assim a Série B sem muitas dificuldades e, por exemplo, ter chegado na semifinal da Copa do Brasil. Enfim, outros nomes ainda foram especulados, como por exemplo o do Marcelo Chamusca, esse que o Cruzeiro especulou ele quando ele ainda estava no Cuiabá, mas depois disso ele foi comandar o Fortaleza e inclusive já foi demitido de lá. E acho que seria uma boa opção, principalmente visando para a próxima Série B. O outro ainda foi o Humberto Louser da Chapecoense, mas esse que até recusou o trabalho do Cruzeiro quando ainda estavam os dois times na Série B, e principalmente agora, se ele subir, não acho que ele deverá largar a Chapecoense.
E o outro foi o Felipe Conceição do América, que por um ponto não conseguiu acesso pelo nosso rival na Série B de 2019. E acho assim que são boas opções, mas com o Filipão que já está assim pegando mais entrosamento, sem dúvida seria bem melhor. E o último assunto desse vídeo é envolvendo o meia Victor Diniz, jogador que foi anunciado assim pelo Cruzeiro do nada, isso que o Globoesporte.com divulgou, afirmando que ambas as partes já chegaram a um acordo. Enfim, Victor, que é um meia atacante que pertence ao Paysandu, e só para você ter uma ideia, ele tem apenas 19 anos de idade. E foi um dos destaques da equipe lá de Belém na competição do Brasileirão Aspirantes, no qual ele jogou 7 partidas, marcou 3 gols e contribuiu ainda com uma assistência, sendo um dos destaques da equipe e também um dos melhores jogadores dessa última competição. Enfim, ele que chega com um contrato ainda indefinido, mas que será no mínimo de um empréstimo de 1 ano. Ele que tem contrato com o Paysandu até o final de 2023 e terá assim uma opção de compra por parte do Cruzeiro. E bom, dificilmente ele já vai chegar assim jogando como titular, até mesmo na equipe sub-20, na qual inicialmente ele irá se integrar. Mas caso assim continue tendo muita sequência de jogos e jogando bem, sem dúvidas pode se tornar uma opção para a Série B no time profissional. E nessa função de meia que o Cruzeiro nos últimos meses perdeu bastante, principalmente na equipe sub-20, que também não vem fazendo um excelente trabalho nesse último ano, e se tivesse rebaixamento no Brasileirão sub-20, sem dúvidas o Cruzeiro teria também caído. E nesse setor de meia, que era ali o Maurício e também o Marco Antônio ainda em 2020, mas que com a profissionalização desses dois jogadores, esse espaço ficou assim um pouco indefinido, principalmente numa função tão importante quanto é o meia no futebol. E espero assim que ele possa dar certo aqui no Cruzeiro, e ele também já teve passagens na base por equipes como o Bahia e também o São Paulo. E lembrando que ele já fez assim suas estreias pelo profissional, onde jogou 4 partidas ainda pela Série C e 2 pelo campeonato lá do Pará, mas não marcou nenhum gol ou contribuiu com alguma assistência. Vocês acharam interessante a contratação do atleta? Ou acho que seria assim até melhor valorizar um pouco mais os atletas que já estão aqui na base? E só respondendo assim essa pergunta, acho interessante também o Cruzeiro ir pegando esses jogadores por empréstimo, já que, como por exemplo fez com o Jadson Silva, contratou o jogador via empréstimo com o Sport e depois não pagou ali nem 3 milhões para ter o atleta, que sem dúvidas, mesmo nessa fase que ele está processando o Cruzeiro e tudo mais, já vale bem mais do que uns 7 milhões de reais, bem fácil mesmo. E também os atletas da base nesse último ano de 2020 não colaboraram, inclusive está assim quase na lanterna do Campeonato Brasileiro Sub-20. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.